dos cuidados com o menino tem síndrome de Down, e a gente ia assim, e tinha questões, e o menino perdia cabelo, sabe, já estava com calvície, tinha 5 anos, sabe, e a gente lá, e brigando, né, no momento a gente começou a brigar, e a gente, olha, trata bem, o menino vinha sujo, e a gente dava banho, enfim. Aí, há 2 anos, ele foi para a MF, esse ano ele estava no 2º ano, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe, ele veio a falecer, sabe? Então, e assim, a gente ficou muito arrasado, porque aí suscitou várias coisas, né? O que nós poderíamos ter feito que não fizemos, né? E o que aconteceu? O que levou, né? O que levou a isso aqui, né? Então a gente ficou muito. A gente queria tanto família perto, tanto, que assim, 2020 com a pandemia foi isso, né? A gente ensino remoto. E assim, na minha cabeça de gestor, e agora com essa palestra, eu vou ficar em cima mesmo. Porque eu quero saber o que está acontecendo. A gente precisa, né? Um desabafo, mas é isso. Então, assim, eu fico preocupado com essas falas assim, que a gestão impede, né? Então vamos lá, vamos ajustar a gestão. Nós somos gestores ETs, né? Chegando para a conclusão, porque eu também, como gestora, sempre fui muito próxima. Mas, enfim, a gente sabe o que acontece. Eu sei que tem pessoas que têm menor empatia, menor vontade de lidar com casos complexos. Vamos pensar no contexto da família, que foi a pergunta inicial, né? Quando a escola quer e a família não vem. Primeiro ponto, essa família ainda pode estar em luto. Ou seja, ela ainda nem aceitou a deficiência dessa criança. Segundo ponto, 82%, isso é estatística, tá, gente? 82% das famílias com deficiência são formadas por mães. Os pais vão embora. Os pais abandonam o casamento. Eu tenho caso, um balzinho também, uma graça. O pai largou a mãe na maternidade, gente. A hora que nasceu, que confirmou que era síndrome de Down, o pai não voltou nem para buscar a mulher. Foi embora. Foi embora. Isso acontece em 82% das famílias com deficiência. Os pais, os homens, vão embora. E a gente sabe no nosso Brasil, principalmente nas esferas mais simples, que muitas famílias são dependentes ali do provento de alguém. Então, se era o marido que trabalhava, a mãe passa a depender do benefício, gente. Yara, é triste mesmo, a gente fica doído de verdade, né? O BPC, o benefício de prestação continuada, hoje é um salário mínimo. Para você ter direito a esse benefício, por uma criança com deficiência, você tem que ter uma renda per capita de R$273. Sou eu e meus 2 filhos. Eu teria que ganhar no máximo 700 e poucos reais. Não poderia nem ganhar 800. Porque se eu ganhasse 800, eu já não teria direito ao BPC. Então, são famílias que passam por uma carência financeira, às vezes nutricional muito grande também, né? Ou essa mãe sai para trabalhar e larga todo mundo sozinho, que Deus cuide, né, os irmãos, a escola, ou essa mãe vai ficar aí dependendo de sobreviver e criar os filhos com R$1.000. Outra coisa, deficiência genética. Então, não tem nada, aliás, só um exame genético muito profundo que custa R$20.000, que eu também não fiz, vai dizer se essa matriz genética está ali para sempre, porque tem deficiência que acontece sem nunca ter acontecido na família, é o de novo. Então, essa família, às vezes, tem o primeiro filho com deficiência e acaba tendo o segundo. Gente, quando o segundo vem com deficiência? Sabe quantos BPC essa família recebe? Então, a gente tem aí famílias muito quebradas, muito machucadas, muito maltratadas, muitas vezes. Essa família que busca distância, Josué, pode investigar, tentar achar um outro jeito, provavelmente você vai descobrir que há essa história muito dolorida por trás. Ela não quer falar do fracasso, como a gente falou do professor, né? A gente não fala do insucesso. Ela não quer sentar com você para contar o fracasso da vida dela. Eu sou uma exceção, conheço muitas amigas, mas assim, gente, eu sou uma exceção no grupo de mães que eu participo. Eu estudei, eu trabalhei o dia inteiro, fiz pós-graduação, minha mãe ajudou com o Luiz. Por que deu certo? Porque o Luiz tem um autismo leve. Não tem questões
adicionais, não tem epilepsia, não tem nada disso. Gente, uma mãe que a criança convulsiona a cada 1 hora, ela não tem como deixar essa criança com qualquer pessoa. Então, o primeiro ponto que eu acredito da família é esse enfrentamento inicial. Então, vai ter que conquistar aos poucos. Confiança é uma coisa que se constrói mesmo, né? Bem difícil. E você tem aí um percentual de pais que são negacionistas também. Você tem sim. Também qualquer extrato da sociedade, não é só uma deficiência, gente. Você vai ter um pessoal que nega a deficiência. Se eu não falar que ela existe, ela não vai existir. Não é porque ele está... Tem o luto também, mas assim, gente, o luto, a gente tem a negação, aí a gente tem a elaboração, depois a gente vem para a ação. Ele tem etapas, o luto. Isso para qualquer coisa na vida, gente. O período que a gente está passando de 2020 para cá é um período de luto. No começo a gente ficou extremamente entristecido, paralisado, e aí a gente começou a pensar, mas e aí? O que eu posso fazer? Como é que eu posso reverter esse espaço? Como é que eu posso aproveitar esse tempo? E a gente foi elaborando essa perda da nossa liberdade, né? Essa perda do nosso cotidiano, e a gente foi produzindo outras coisas. Tanto que eu tenho certeza que aqui tem muita gente que assistiu lives incríveis, que não teria tido tempo e nem recurso para fazer ao longo do ano. Então, assim, a gente no luto, a gente vai se reinventando. No luto, a gente não fica preso. Esta pessoa que nega a deficiência do filho, ela é negacionista. Além do luto, é uma concepção que ela tem. Então, enquanto eu não colocar que existe...